Paz seja convosco, povo de Deus, igreja abençoada. Tirar aqui fica melhor. Hoje é o 7º dia da nossa campanha dos 40 dias de milagre. E hoje nós estamos aqui no 3º fundamento do milagre, que é a fé. E nós vamos falar sobre a fé hoje. Nosso texto base está em Marcos capítulo 9, versículo 23, que fala assim: se podes, disse-lhe Jesus, tudo é possível ao que crer. Antes de eu mencionar esse texto, eu quero ler o texto-chave da palavra de Deus que fala sobre a fé, que nós todos conhecemos, mas eu quero ler ele para você hoje novamente, para que você coloque a sua fé em ação, para que você possa viver o milagre do Senhor na sua vida. Hebreus 11 fala sobre a natureza da fé. Olha só. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí ele continua falando: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o translatara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque não passou pela morte, olha só. Agora eu vou ler o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, que fala assim: de fato, preste bastante atenção nisso, por isso que às vezes vemos muitas pessoas, muitos irmãos falar que está cansado, está fraco na fé, está desanimado. E olha, amados, posso te falar uma coisa, que a fé, ela não pode, de forma alguma, ser abalada em nosso coração. Ela não pode. A nossa fé tem que ser uma fé convicta. Nós temos que ter convicção de quem nós servimos, em quem nós confiamos, em quem entregamos a nossa vida, em quem gerou milagre em nossa vida. E é por isso que hoje nós estamos pregando o Evangelho. Hoje nós somos um milagre. E o que moveu esse milagre dentro de nós, para que nós continuássemos, foi a fé que um dia o Senhor enxertou em nosso coração. Quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Isso é pela fé. Nós não o vemos, mas nós cremos, acreditamos que isso não é uma história simplesmente, não, mas que isso é muito real. Isso é a realidade da nossa vida. A nossa fé é que nos aproxima de Deus. E olha o que Hebreus 11, 6 fala, e eu queria que você gravasse isso no seu coração, porque com a fé, se tiver fé, tudo é possível ao que crê. Olha o que ele fala no texto lá que nós lemos em Marcos. Olha só, Hebreus 11, 6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmão, não temos como agradar a Deus. Sem fé, nós somos como a nossa vida é como uma onda, vai e volta quando o vento bate. Nós não temos convicções, nós não temos certeza em quem servimos, em quem confiamos.
De manhã falamos uma coisa, na hora do almoço uma, à tarde outra. De manhã oramos de uma forma, na hora do almoço do outro jeito, à tarde outra. Não, nós temos que ter uma convicção. A partir do momento que você orou e colocou diante de Deus, descansa o teu coração, porque daí não é você que vai mais fazer, mesmo porque o impossível não é feito por nós, muito pelo contrário, nós não podemos fazer nada sem que Jesus esteja conosco. Então olha só o que ele fala, de fato, é um fato isso, é uma realidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você esteja aí desanimado, cansado, pensando em largar tudo, pensando em desistir de Cristo, pensando em largar a igreja, pensando em vou parar com tudo, vou desistir, vou voltar a fazer as coisas que eu fazia, porque esse é o momento onde Satanás aproveita a oportunidade para falar, olha, é verdade mesmo, Jesus está muito longe, muito distante, Jesus para voltar, isso não existe, vai demorar, e é mentira do diabo isso. A nossa fé, ela tem que ser convicta até quando Jesus volte. As situações, os problemas, nosso dia a dia, as dificuldades, tanto no relacionamento como no trabalho, como a perca de alguma coisa, isso não pode abalar a nossa fé, porque a nossa fé não está baseada no que vemos, no que acontece conosco, no que nós passamos, na circunstância da vida. A nossa fé, ela está baseada unicamente em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Ele, somente Ele. A nossa fé tem que estar firmada nele. Se estiver firmada em pessoas, irmão, líder, pastor, bispo, apóstolo, seja o que for, você vai se frustrar, porque o ser humano frustra. As nossas atitudes às vezes podem entristecer o teu coração, mas se você tiver sua fé na rocha que é Jesus Cristo, se você tem fé para crer nisso, irmão, você pode passar a pior situação na tua vida. Mesmo assim, você vai adorar a Deus e falar assim, Senhor, eu te amo, não pela circunstância, eu te amo, Pai, se o Senhor abriu a porta, eu te amo, Pai, se a porta não se abriu, eu te amo, Jesus, se a cura chegou, eu te amo, Jesus, se a cura também não chegou, a minha fé é independente da circunstância da vida, eu te amo, Jesus, se o Senhor conseguiu trazer de volta o ente querido, eu te amo da mesma forma, Jesus, se não deu certo, eu te amo, minha fé é convicta no Senhor, não pela circunstância da vida. Então coloca isso no seu coração, amado, não faça barganha, se Deus me der isso, eu vou fazer aquilo, se Deus abrir a porta, eu vou dar o meu salário, não, se Deus abrir a porta, glória a Deus, eu vou fazer aquilo que Deus está colocando em meu coração, se Deus não abrir a porta, glória a Deus, convicto, de que uma hora um milagre pode acontecer na minha vida, isso não me abala, isso a nossa fé, ela nos prepara para viver as circunstâncias difíceis da vida, não troca, não esperar que o milagre seja gerado através de alguma coisa que eu vou tentar pressionar a Deus a fazer, amados, isso não existe, Deus é Deus, Ele faz se Ele quiser, a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, independente de quem for, não se compra a Deus, a fé também não se paga para viver uma vida com Deus pela fé, muito pelo contrário, Ele fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus, então quando eu vou fazer uma troca, eu falo, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou te dar aquilo, não, Deus, amados, não precisa disso, não há necessidade disso, sem fé é impossível, agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe,
Olha só, se ele está nos alertando aqui, falando essa carta aos Hebreus, olha só, aquele que se aproxima de Deus tem que crer. O que leva nós a crer em Deus? A nossa fé. A nossa fé. Aquele que se aproxima tem que crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que os buscam. Olha só isso, irmão. Nós temos que crer. Nós somos servos de Deus. Entregamos a nossa vida a Jesus. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Guerreamos todos os dias. Todos os dias é um gigante que cai pela fé. O Senhor tem nos dado graça para vencer isso. Passamos os desertos, as guerras, as pelejas. Mesmo assim, nossa fé está no Senhor. Minha convicção está em Cristo. A minha base, a minha vida, a minha casa, a minha família está em Cristo. É o Senhor. Então, amado, não adianta. Primeiro, não tem como agradar a Deus se não tiver fé. Não tem como se aproximar de Deus se não crer. Na verdade, não adianta nem orar, porque se você não crê, não adianta orar. Parece que quando você se aproxima, se você não crê, e é por isso que vem o desejo de fazer a troca com Deus. Parece que eu preciso oferecer alguma coisa para Deus gerar alguma coisa para mim. É o contrário, irmão. É a misericórdia de Deus que vem através dele gerar um milagre em nós. Nós somos totalmente dependentes dele. E essa fé que Paulo escreve que os hebreus que nós temos que ter em nosso coração. É uma fé que creia, que se aproxima de Deus crendo que Ele existe. Irmão, isso é uma coisa muito íntima nossa. Ninguém pode colocar isso. Ninguém pode fazer isso por você, muito pelo contrário. Se eu vivo a convicção do milagre de Deus todos os dias da minha vida, é porque eu tenho fé para viver e crer que isso um dia vai acontecer. Hoje não aconteceu, amanhã pode acontecer, amanhã não vai acontecer, depois da manhã, mas não importa o dia. O que importa é que essa convicção não pode morrer aqui dentro. A expectativa de um milagre. E talvez Deus faça o milagre da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. E é Ele que manda, é Ele que vai fazer mesmo. Então creia. Creia. Olha o que ele continua falando. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Olha só, irmão, e isso desde criança na escola bíblica aprende. De Noé, a fé que ele teve, do chamado que ele teve, quando Deus mandou ele construir uma arca em tempos que o solo estava rachando do sol, ninguém via um pingo d'água, nem sereno tinha, mas Deus falou, construa uma arca que vai cair água, vai chover, eu vou acabar com esse, irmão, quem que vai crer nisso? Noé creu, Noé acreditou, todo mundo zombava dele, não tinha como, é a mesma coisa hoje, as pessoas zombam de nós, que Jesus, onde está Jesus, que terra prometida, que lugar escolhido, que isso, que vida eterna, irmão, esta convicção é nossa, como Noé tinha a convicção dele, de que Deus falou com ele, ele creu, e colocou em ação aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Talvez você está desanimado pela circunstância, pelo que você vê. Noé não olhou o tempo, não olhou o sol, não olhou para o solo para ver tudo rachado. Noé simplesmente ouviu e creu no que Deus mandou lhe fazer. Isso está muito longe de nós hoje, distante de nós, porque nós queremos fazer tudo da forma nossa. Irmãos, olhando, contemplando, vendo, talvez tendo controle de tudo, como nós já falamos antes, e as coisas pela fé, elas são movidas assim, é o sobrenatural de Deus. Pela fé, Noé construiu uma arca que salvou ele e toda a sua família, em meio a um tempo de desordem,
de descrença, de incredulidade, de idolatria, de tantas coisas malignas. E é o que nós estamos vivendo hoje, amados. Eu vou te falar uma coisa. Se levante do chão, erga a tua cabeça, olhe para o alto, para Jesus. Pare de ouvir a voz do diabo. Pare de ver essas coisas que estão passando nos meios de comunicação, que estão arrebentando as famílias, arrebentando a fé. Parece que o Satanás está destruindo tudo da melhor. Não, Deus ainda está no controle. E Ele falou para nós: olha, se você não resistir até o final, não tem como herdar a coroa da vida. E talvez a salvação hoje seja aquilo que um dia foi falado para Noé. Olha, Jesus está voltando. Se preocupe com a tua salvação, se preocupe com a tua vida, se preocupe em ter uma vida diante de Deus, se preocupe em se aproximar de Deus, se preocupe porque ainda há tempo, mas vai chegar uma hora que a porta da arca vai se fechar também, e não vai ter mais jeito de ficar batendo. Não, a oportunidade vai cessar. Por enquanto ainda nós temos essa liberdade de escolher. Você está aí desanimado, cansado, talvez de tantas frustrações que você passou. Você não está vivendo por aquilo que Deus mandou você fazer. Você está vivendo pelas circunstâncias da sua vida. Você não está vivendo pelos propósitos de Deus. Você está vivendo pelos propósitos seus aqui na terra. E é por isso que você anda com uma fé, mendigando fé aqui na terra. Não! Veja, observe, olha o que Deus tem para a tua vida, os propósitos pelo qual Ele te chamou, a salvação que um dia Ele te prometeu, e que se você crer, você vai herdar isso. Para muitos isso pode ser, até para você que já foi servo de Deus, é servo de Deus, já está tão descrente das coisas de Deus, já está tão distante de Deus, tão distante da palavra, não crê mais em dar nada. Mas eu vou te falar uma coisa: o que você pensa, deixa de pensar, isso não vai mudar os planos de Deus. Isso não vai mudar os planos de Deus. O caminho que você traçar, que você quer seguir por conta própria, não vai mudar os planos de Deus, não vai mudar as promessas de Deus, não vai mudar a palavra em se cumprir. Preste atenção no caminho que você está andando, no que você está, no trajeto da sua vida. Preste atenção, porque vai chegar uma hora que a porta da arca vai se fechar, e não vai ter mais tempo, as coisas vão acontecer. E amado, Satanás não está preocupado com a carcaça nossa. Isso aqui veio do pó vai voltar, como diz a palavra. É a alma que pode perecer no inferno. Olha, irmãos, eu já falo para todo mundo sempre isso. Satanás não sabe o que é amor, misericórdia, paz. E talvez tudo isso hoje você não tenha. Mas o Senhor, se você crer e abrir o teu coração e falar: Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. A palavra fala em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Grandes e firmes que não sabem é milagre de Deus, aquilo que ninguém conhece. Se tu creres, tudo é possível ao que crer. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. E lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus, a nossa fé. O que Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, quando está acabando a sua carreira? O que ele fala lá? O diabo tentou tirar a fé dele de todas as formas, abalar ele. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Satanás não destruiu
o propósito que Deus tinha na minha vida de ser um apóstolo. Paulo falou bem claro isso. Eu combati o bom combate, eu guerreei todos os dias, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, depois que Jesus mudou a minha vida. Eu combati o bom combate e eu fui com a minha carreira até o final. Irmão, como é lindo isso! E eu espero que você guarde isso no seu coração, que a sua fé vença todos os obstáculos que têm aparecido, e que você tenha a graça de falar: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O que é o mundo? É o próprio diabo que tem dominado esse mundo, a nossa fé, isso que vence o mundo. Guarda isso. Hoje é o 7º dia. Eu creio que Deus vai nos dar graça de, através da fé, vivemos os milagres do Senhor na nossa vida. Vou te falar só mais uma coisa. O Senhor vai mandar você fazer alguma coisa. O Senhor vai pedir alguma coisa. O Espírito Santo vai soprar na tua vida, para que você possa ter experiência de fé com Ele. Faça. Pare tudo que você estiver fazendo. Cumpra aquilo que Deus mandou você fazer. É loucura para o mundo, mas para nós que cremos, é poder de Deus, para a glória dEle, para exaltar o nome dEle. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus guarde a tua casa, a tua família e proteja e livre de todo o mal. Eu quero fazer uma oração agora no final dessa palavra. É o 7º dia da campanha. E compartilhe esse vídeo. Aperte lá o link, o joinha lá, para que a gente possa divulgar isso na página da nossa igreja. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus aqui nessa terra, que eu creio que, com certeza, alguém está precisando ouvir essa palavra, uma palavra de fé, uma palavra que vai levar o teu coração, em nome de Jesus, a voltar a fazer aquilo que você fazia, a cumprir os propósitos de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar, Pai, cada um que está assistindo esse vídeo, Pai, do 7º dia da campanha de 40 dias de milagre. Que o Senhor, que o teu Espírito Santo mova alguma coisa dentro de nós, que o teu Espírito Santo mova isso, a fé, que o Senhor dê coragem, ousadia, em nome de Jesus, que nós possamos entender os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, para nós vivermos não pela circunstância daquilo que vemos, mas pela tua palavra, Pai, que nos dá garantia, que nos dá graça para sairmos vencedores destas guerras e dessas pelejas. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, em nome de Jesus, tira toda a tristeza, toda a angústia, todo desânimo, Pai, em nome de Jesus, levanta o que está caído, enxerta, Pai, no coração dos teus filhos, a tua presença, a tua glória, que quando ele estiver orando nesse momento na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, aonde estiver, o teu Espírito Santo invade esse lugar, e quebra as barreiras, Pai, e enche o coração do teu filho, da graça, do amor, de fé, Pai. Em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus eu te agradeço, para a glória do Senhor. Amém, amém. Deus abençoe, até amanhã, 8º dia da nossa campanha, 40 dias de milagre, em nome de Jesus. Amém, amém.